E sobre o fim da escala 6x1, a gente conversa agora com o Felipe Tavares, economista-chefe da BCG Liquidez, ou melhor, BGC Liquidez. Felipe, uma boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Felipe, temos aí essa possibilidade de já aceleração da aprovação do texto. O governo tem se organizado de forma política, né, com os presidentes das casas legislativas e tudo mais. A gente tem uma expectativa que esse projeto ande e possa até ser executado em breve. Em termos de produtividade, em termos de impacto financeiro, qual que é a avaliação que vocês têm feito neste momento da redução da escala? Hoje é muito difícil a gente conseguir ter uma avaliação numérica precisa, né? Muita coisa precisa fechar e a PEC ela vai afetar de forma muito ampla todo o setor de comércio e serviços, né? Principalmente que tem um peso grande. Mas, de forma geral, a gente vê que tem um impacto inflacionário, a gente estima aí algo próximo de 50 bips até sendo acrescido, né, na inflação, mas tem um efeito ainda mais forte sobre a atividade, né? Porque o varejo, né, que vai ser o principal setor afetado por conta da sua modalidade, né, da escala padrão do setor, ele não tem margem para lidar com aumentos de custos muito expressivos. E você tem muita dificuldade de conseguir remarcar preços de forma completa, porque o efeito vai ser expressivo sobre a estrutura de custos de empregados, né, de folha das empresas. Isso vai ter que ser repassado, mas nem tudo vai conseguir ser repassado no preço final. Então, grande parte dos empresários, né, dos negócios, vão ter que consumir margem para conseguir adequar esse aumento de custo. E muita gente não vai conseguir lidar com isso. Então, existe, de fato, um risco de você ter demissões, de você ter falências amplas no setor principalmente de comércio, e isso pode ter um efeito grande sobre a atividade no ano que vem. Esse impacto inflacionário, ele vem na esteira da redução da escala e a gente vai começar a sentir isso já de imediato? Existe algo que a gente consiga enxergar de que tem um tempo de adaptação, a economia ainda consegue absorver 2, 3 meses e depois já repassa? Demora um pouquinho. Aqui nas minhas estimativas, acho que os efeitos econômicos eles chegam no começo do ano que vem, de fato, porque até homologar a lei, até ela entrar, as empresas assimilarem, você tem um período de transição ali de 30, 60 dias que vai ficar. Eu não vi agora, o relatório acabou de sair, né, inclusive, então eu ainda não li o relatório, mas você tem um período de transição e você tem um aquecimento da atividade no período de final de ano. Então, você pode ter alguns efeitos de remarcação de preço já no finalzinho do ano, mas os efeitos econômicos completos de inflação e atividade devem entrar forte no primeiro trimestre do ano que vem. Bom, quando você menciona, Felipe, esses possíveis riscos de falência, de demissões que a gente pode encontrar no comércio, esse é o setor que mais pode ser prejudicado de imediato? Sim, é o setor que mais pode ser comércio e serviços, né? Serviços, principalmente assim, restaurantes, né? Quem trabalha com essa escala alongada, com a escala de 6 dias, né? Pense em todo mundo que tem loja em shopping, centro comercial, né? Que funciona os 7 dias da semana. Esses negócios eles vão ser muito impactados, porque vão ter que ter um aumento de carga de pessoas, né? Vai ter um aumento ali de carga de trabalho expressivo para conseguir lidar com essa jornada reduzida, né? Com a escala reduzida de trabalho. Diminuindo essa escala, vai ser necessário ter que contratar mais pessoas. E tem um limite aonde cabe. Lembrando que no Brasil a contratação não é uma decisão muito simples, porque custa caro contratar e custa caro demitir caso dê errado. Então as empresas elas tomam muito cuidado para tomar esse tipo de decisão, de aumentar o time. E dessa vez vai ser um aumento necessário para conseguir manter a porta aberta no mesmo horário de funcionamento que estava acostumado. E muitas dessas empresas, né, o setor de forma geral, tem uma margem muito reduzida, uma margem muito apertada. Então, não vai ser todo mundo que vai conseguir lidar com esse aumento de custo. E a gente enxerga que o próximo presidente da República, né, podendo ser o próprio presidente Lula ou algum outro dos candidatos, vai ter que fazer ajustes fiscais no ano que vem, já com a escala normal que nós temos em vigência hoje. Ajustes fiscais, redução de gastos, vai ter que tentar colocar as contas em dia. Com a aprovação dessa PEC, qual é o próximo desafio, digamos assim, em termos econômicos? O que um próximo presidente vai ter que rearranjar em um modelo econômico que hoje já não está tão propício a otimismos?
Sim, o primeiro desafio é o fiscal de longe, porque assim, é muito difícil a gente conseguir discutir no detalhe a pauta microeconômica quando você tem o macro num desarranjo que é proibitivo para o desenvolvimento econômico, né? A taxa de juros no nível que está e a perspectiva dela se mantendo elevada por bastante tempo, porque a gente não vê espaço, a gente não vê sinalização de melhora das condições para conduzir os juros, torna o empreendedorismo, né, a atividade econômica totalmente proibitiva, né? Tá muito desafiador. Além disso, a gente tem desafios que entram já para o ano que vem, que vai ter vai ter o início mais intenso da reforma tributária, você tem desarranjos regulatórios, você vai ter, por conta da reforma tributária, uma rediscussão de preços básicos como água e energia, que isso afeta todos os setores, você vai ter toda a cadeia de suprimentos se adaptando ao novo sistema tributário, e as empresas estão muito preocupadas com toda a discussão do split payment e o custo que isso gera para financiar capital de giro, o caixa, né, das empresas. Então, 2027 é um ano bem desafiador em todo esse rol de preocupações e de novidades que a gente tem no ano que vem. E tendo que lidar com isso tudo com um macro desarranjado e uma curva de juros e um juros super elevado. Então, esse é o momento mais difícil para uma reforma desse tipo, com impactos tão grandes, acontecer, haja vista o cenário que o Brasil tem passado de forma fiscal. Não sei se ela vai acontecer, não. Acho que o cenário econômico não é... Dependente do cenário econômico ser bom ou não, uma reforma ruim nunca tem um momento bom de ser aprovada ou pautada, né? Eu entendo o mérito da discussão humana, de qualidade de vida, né, e de tudo que foi falado, de saúde mental das pessoas, né, que foi muito pautado em torno da discussão dessa PEC, mas os efeitos econômicos delas são muito ruins. Então, assim, independentemente do momento econômico, uma pauta ruim, ela é ruim. E se ela vai ser aprovada ou não, isso depende da política. Isso eu não sei dizer qual que é o ambiente para isso, né? Não sou eu não acompanho, não é minha função fazer essa discussão e depende do interesse político. Aparentemente, o que está sendo discutido, o que está sendo falado, é que há um esforço e uma intenção de se aprovar o quanto antes. E dado que a medida tem efeitos econômicos muito ruins, é de se esperar de que ela seja iniciada e terminada a sua discussão muito rápido, porque se você alongar um pouco a discussão, vai perder o time. Então, o pessoal vai começar a fazer conta, vai perceber que aquilo pode ser muito complicado para a atividade econômica, e aí perde o timing de aprovação. Então, acho que vai ter uma pressão do governo, acho que tem um interesse, por um lado, de se aprovar, embora os efeitos econômicos sejam bem negativos. Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Muito obrigado, prazer, bom dia a todos. Até a próxima.